Programa Business in Action. Apresentação, coaches Alex Silva e Samantha Englati. Oferecimento Espaço Convívio Cowork e Instituto Action Mind. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no Instituto Action Mind e também no programa Business in Action, apresentados aqui na Central TV, canal 525 da NET, e também na TV Transamérica 59.1. Como nós combinamos, mais uma live para você, fechando a nossa semana. Hoje, um prazer receber Lucas Monteiro, da Alunos Consultoria, tanto aqui no Instituto quanto no programa. Então, seja muito bem-vindo, Lucas, e especialista em financeiro, planejamento financeiro. Então, hoje, você que for chegando, deixe sua dúvida, deixe sua pergunta, seu joinha, interagindo com a gente aqui. E assim, na medida da nossa live, a gente vai conversando com você. Lucas, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Business in Action e também aqui na página do Instituto Action Mind. Boa noite, Alex, muito obrigado pelo convite, de poder participar desse momento, da gente fazer esse bate-papo, trazer um pouco mais de conhecimento, e gostaria de parabenizá-lo pelo seu dia. Gratidão. Gratidão. Me entregando, né? Mas tudo bem. Não falei que você fez 60 anos. Então tá bom. A carinha engana bem. Pessoal, então hoje nós vamos conversar bastante sobre a questão financeira, sobre planejamento financeiro, como que nós podemos, de repente, organizar a nossa vida financeira. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que nunca teve um planejamento financeiro, que não sabe ter um controle financeiro e não só um planejamento, e que nesse momento da crise já se encontram desesperados por não ter uma reserva, né? E como eu falei na live esse tempo atrás, a questão da falta de recursos financeiros não é a culpa do país, não é a culpa da crise, a responsabilidade é sua, uma vez que você nunca parou para cuidar desse detalhe, né, de organizar a tua vida financeira, a tua vida estratégica também, que é o que a gente conversou ontem. Então, hoje o Lucas vai comentar um pouquinho sobre essa questão financeira, como que, de repente, a gente pode reorganizar a nossa vida financeira nesse momento de crise, o que ainda é possível e o que não é ainda agora, não é possível para agora, mas é possível para outros momentos que a gente possa vir enfrentar como esse. Lucas, e a gente dando início aqui, eu queria muito saber a tua visão, a percepção do cenário econômico atual para você, não só no Brasil, mas o cenário econômico no geral, né? A gente já viu que os Estados Unidos está bem complicado já. Qual que é a tua visão sobre esse cenário? Beleza, Alex. Muito bacana a sua colocação. Antes de responder a essa sua pergunta, queria só fazer um gancho, né, nesse comentário que você fez antes, né, de que nós somos responsáveis em partes, né, se a gente está nesse apurado agora. Infelizmente, né, nós brasileiros, a gente não tem a cultura de ter uma reserva de emergência. A gente não tem a cultura de ter poupança. Né? Em muitos casos não é possível. A grande maioria das pessoas são trabalhadoras que trabalham ali para receber o salário mínimo, mal dá para se sustentar. Né? Essa grande maioria normalmente trabalha para pagar as contas do mês passado já. Eu sei que é uma situação muito difícil, mas, né, tem alguns empreendedores aí, tem essa outra metade que tem essa possibilidade de fazer essa reserva financeira e quase nunca ela é feita. Né? Nós, da Alunos, estamos em contato diariamente com diversos empresários aí do Brasil e essa semana a gente conversou com uma pessoa que chamou bastante atenção, né? Uma pessoa que tem investimentos, né? Ela trabalha com uma empresa renomada aí no mercado, né? Essa empresa aloca os investimentos dela, e agora, nesse momento de crise, ela está com todos os investimentos imobilizados, ela não tem de onde tirar. Então, ela está tendo que vender o carro
né? Essa pessoa está tendo que vender o próprio carro neste momento, porque ela não tem de onde tirar, ela não tem essa reserva de emergência. Então, fica um ponto de aprendizado muito grande para todos nós, né, da gente fazer a nossa lição de casa e, se possível, manter essa reserva de emergência para em emergências como essa, a gente ter como sobreviver, não ter que se enforcar, não ter que dar alguns passos para trás para poder sobreviver. Então, respondendo a sua pergunta, né, do cenário econômico, então eu vou fazer uma contextualização aqui, tá? Não só Brasil, como você citou, né, mas mundo, mais especificamente Estados Unidos, né, que é o país mais influente do lado ocidental, né, o país que representa o capitalismo, né, a moeda corrente, o dólar, que é o lastro para todo mundo. Então, antes da gente entrar na parte econômica, vou dar um passo atrás e falar sobre, né, o pico do Covid-19, né, do coronavírus. Então, ele iniciou lá na China, né, no final do ano passado, ali em dezembro ele foi descoberto, né, em janeiro foi comunicado ao mundo. Então, estima-se que desde outubro ele já estava circulando ali na China. 3 meses depois, ele chegou aqui no Brasil, né, chegou aqui em março. Antes ele chegou nos países europeus e um pouquinho antes, uma semana antes, ele chegou nos Estados Unidos. E conforme ele foi passando para os países, conforme ele foi comprovando a sua gravidade, ele foi estremecendo as bolsas de valores, né? Ele foi derretendo as bolsas de valores, as bolsas, né, ativaram o circuit breaker, que é o circuito de parada, né, para evitar que a bolsa tenha maiores perdas. Então, quando cai 10% ali no dia, ele trava, abre de novo, caiu mais 10, ele trava, não abre mais no dia, né? Então, ele veio massacrando a economia. Essa crise, ela está sendo considerada como o cisne negro da nossa geração. Então, para quem não está familiarizado com o conceito do cisne negro, a gente utiliza esse conceito quando a gente fala de um outlier, quando a gente fala de um ponto fora da curva. Então, o que está acontecendo agora está sendo muito fora da curva, quase ninguém previa, né? Alguns estudos epidemiológicos, né, de epidemias, eles previam alguns surtos como esse, mas a gente nunca, né, coloca um plano de contingência para que isso aconteça. Se a gente for pegar esses estudos aí, existem surtos muito piores que podem acontecer com possibilidades reais, mas não acontecem. Esse é um deles e aconteceu. Assim, no cenário econômico, né, quase ninguém previa, ninguém estava esperando. E olha, a curva dos outros países, a gente vê que todos eles, inevitavelmente, seguiram a mesma regra. Tem um comecinho, vai crescendo a curva exponencial, tem um pico, né, esse pico diminui, vem uma segunda onda e vem a terceira onda. Então, na China, está chegando essa segunda onda agora. A nossa primeira onda ainda está chegando, ela ainda não atingiu o seu pico, ela não quebrou. Então, a pergunta que a gente deve se fazer não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Alguns estudos, principalmente o do JP Morgan, né, um banco americano, ele apontou que a curva aqui no Brasil, né, o maior pico aconteceria agora, entre essa semana do dia 6 de abril e o dia 20 de abril. Né? Esse estudo ele foi feito há 3 semanas, quase um mês, e essa curva ela mudou um pouquinho. Se a gente olhar ela agora, ela deu uma deslocada para a direita. Então, essa curva ela foi deslocada para a segunda quinzena de abril, começo de maio. Por quê? Principalmente porque nós fizemos esse lockdown, principalmente, né, nós ficamos em casa, ficamos ali restrito um pouquinho, e isso fez a curva dar uma achatada e uma caminhada para a direita. Mas isso não quer dizer que a curva não vai existir. Ela vai acontecer e vai acontecer dentro das próximas semanas. Então, quando a gente pega os Estados Unidos agora, eles estão sofrendo o pico deles agora.
E quando a gente olha para o dólar, né, porque a gente fala dos Estados Unidos e a gente morando no Brasil, só porque o dólar ele é a reserva mundial, né? Então, a reserva do mundo está em dólar. Diversas moedas têm o seu câmbio baseado no dólar e até o preço do ouro ele é definido com base no dólar. Então, basicamente, a economia do mundo ela depende do dólar. E quando a gente olha para a economia americana, eles já anunciaram um pacote de medidas de 2 trilhões de dólares. Tá? 2 trilhões de dólares. Se a gente comparar com a crise de 2008, aquela da bolha imobiliária, para conter toda a crise da bolha imobiliária, eles injetaram 1 trilhão de dólares. Agora eles já começaram com 2 trilhões. Então, eles realmente acreditam que é muito sério, que a economia está sendo fortemente impactada. Se a gente pegar o PIB dos Estados Unidos no ano de 2019, foi de 19 trilhões de dólares. Então, quer dizer que eles estão injetando quase 10% do PIB deles, só para a economia continuar funcionando e sofrer um impacto menor. Nessas últimas semanas, eles lançaram o programa de seguro-desemprego deles e 3 milhões de americanos já acionaram esse seguro-desemprego. É o maior acionamento na história, nunca houve nada parecido. E quando a gente olha aqui para o Brasil anunciou pacotes de medidas da ordem de 800 bilhões de reais. Tá? O PIB do Brasil de 2019 foi de 7,3 trilhões, né, de reais. Então, o Brasil está injetando também cerca ali de 10% do seu PIB, falando a grosso modo. Mas se a gente for converter moeda a moeda, né, então esses 7 trilhões de PIB do Brasil ano passado, se a gente for converter para dólar, vai dar cerca de 1,5 trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos estão injetando 2 trilhões, eles estão injetando um PIB do Brasil e mais um pouquinho, só para a economia funcionar. Só para a gente ter uma ideia da grandeza da crise que a gente que tá vindo aí. Então, assim, esse é um pouco da contextualização do que está para acontecer, o tamanho do monstro que está vindo. Os Estados Unidos, então, injetou um Brasil e um pouquinho, um Brasil e meio de dinheiro na economia deles só para continuar funcionando. E o grande X da questão, né, o grande problema, é que ninguém sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. A única coisa que a gente sabe, que pode afirmar com certeza, é que o mundo que existia há 3 semanas atrás, né, aqui no Brasil, não existe mais. A economia que existia há 3 semanas não existe mais. Tudo que existia antes acabou e a gente tem que olhar daqui para frente. Então, são novos mercados, novas economias. Tem uma expectativa de que a economia ela possa funcionar como uma gaita de Foley, né? Como um Foley, abre e fecha, abre e fecha. Então, é estimado, então ninguém sabe, mas é estimado, né, que a economia então ela vai funcionar. Então, as indústrias, as empresas, o comércio abre durante o período, deu pico de corona, tudo fecha. Passou o pico do corona, todo mundo abre de novo e fecha. Até que alguma solução né, preventiva possa ser feita. Então, aí a gente está falando de vacinas, que em um cenário otimista, elas vão ficar prontas dentro de um ano e meio. Então, antes de um ano e meio, pode ser que a economia funcione desse jeito. Bacana, Lucas. Dentro dessa questão econômica do que nós estamos passando, a melhor medida que, de repente, nós possamos adotar seria uma renegociação das contas que o brasileiro possui, das dívidas? Essa é uma das alternativas, né? O que está acontecendo hoje com os negócios no dia a dia? Alguns negócios fecharam, outros puderam continuar abertos. Desses que continuaram abertos, a gente está tendo a experiência de uma queda no faturamento de 50%, 40%,
de 40% a 60% o faturamento caiu. Então, com essa redução no faturamento, as contas também devem ser reduzidas, né? Senão a conta não fecha. Você vai começar a gerar um caixa negativo muito grande. Então, o que está acontecendo? A grande maioria dos empresários estão renegociando as suas contas. E a gente está, né, essa renegociação. De que forma? Por exemplo, se a gente pegar a conta de aluguel, a maioria das contas de aluguéis, a ideia é que já seja renegociado por pelo menos 2 meses, as contas possíveis. Então, aluguel, por exemplo, você tem a opção de renegociar 50% do valor. Nós já participamos de caso em que o proprietário do imóvel abonou 100% do aluguel, contanto que o locatário, o locador, né, contanto que o locatário, ele continue arcando com as contas de IPTU, água, luz, né, contas para manter o ambiente funcionando. A gente tem a opção também de você não pagar o aluguel, por exemplo, deste mês e do próximo, e diluir o valor desses 2 aluguéis em 12 meses, sem juros. Então, se você pagava ali um aluguel de R$ 5.000 na conta que a gente estava fazendo, se você deixar de pagar 2 meses, são 10 mil. Então, só para facilitar a conta, vamos colocar ali que você vai diluir em 10 meses. Então, você vai ter ali R$ 1.000 a mais de aluguel na sua próxima parcela. Então, lá em junho, em vez de você pagar 5 mil, você vai pagar 6 mil. Então, essas são algumas alternativas. A gente tem a alternativa também de, né, tirando do aluguel ali, se você vende algum produto, você pode devolver o seu produto para o seu fornecedor, né? Você pode, isso nós participamos já de leu a mercadoria, então foi emitida ali uma nota fiscal de devolução, o fornecedor não saiu no prejuízo, né, o empresário também não saiu no prejuízo, de forma que ele não teve que pagar juros, não ficou com o produto parado ali, sendo que não vai vender agora. Então, a gente tem essas são algumas das possibilidades para a gente renegociar essas dívidas, né? Mas aí quando a gente fala de renegociação, a gente tem também a questão de fornecedor, a gente tem a questão de não só de aluguéis, né, mas a gente tem as outras dívidas também, principalmente de fornecedores, que também são possíveis a renegociação, né, Lucas? Uhum. A gente pode incluir aí tudo, fornecedor, banco, né? Os bancos estão com as propagandas aí que eles estão postergando essas parcelas por 60 dias. Claro que eles estão cobrando juros, alguns, né, dos que a gente participou, eles cobraram juros, bancos privados. Então, a gente está pegando aqui bem o lado do empreendedor, do empresário. Em que ponto ela se... maior e facilitar essa negociação. Então, se você tem ali uma conta no banco, o banco, da mesma forma como pessoa física, está tendo essa flexibilidade. Algumas linhas de crédito estão sendo disponibilizadas, né? A gente vai falar disso mais para frente. Mas a ideia é você entender como está o seu fluxo de caixa, entender como que está o seu bolso hoje e ver até onde você pode ir e conforme o passo que você puder dar, você faz essa negociação. Legal. Lucas, você acabou de citar fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma das ferramentas que nós, empresários, utilizamos muito. Mas tem pessoas que elas querem empreender agora, porque é uma necessidade, não é nenhuma questão de escolha, de oportunidade, é uma questão de necessidade. Mas as pessoas não sabem nem o que é o fluxo de caixa, por exemplo. O que é o fluxo de caixa e como que essa pessoa ela pode ter o controle milimétrico do fluxo de caixa? Tá. Muito boa a sua pergunta, Alex, e principalmente esse milimétrico. O fluxo de caixa, ele é um nome bonito para nada mais, nada menos do que você anotar, do que você ter um controle de tudo que entra e tudo que sai na sua empresa. Seja na sua empresa ou seja na sua vida pessoal. Então, o fluxo de caixa é o controle que você faz
de todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. E aí, né, pegando até a palavra que você usou ali, o milimétrico, é bem isso. O controle de caixa ele tem que ser feito com um controle confiável, um controle real, controle com muita qualidade. Tem uma frase que diz que você fazer um controle financeiro de qualquer jeito é a mesma coisa que você não fazer. Porque se você tiver dados não confiáveis, você pode tomar uma decisão errada e ir para o caminho que você não quer. Né? Normalmente a gente trabalha para ter lucro, a gente trabalha para prosperar, e o caminho que você não quer é você quebrar, você se afundar em dívidas. Então, se você não faz um controle confiável, você pode errar, tomar decisão errada baseada em dados errados. Em um momento como esse que a gente está vivendo, tão peculiar, se a gente não tiver um controle milimétrico, se a gente não tiver um controle de centavo, e tudo isso que a gente vem falando, né, dessa negociação, ela pode ser impactada. Talvez você possa fazer uma negociação melhor, pegar um pouco menos, né? Então ele vai alimentar a, a parte ali que a gente vai saber de quanto que a gente tem, quanto que a gente pode, o que que a gente pode mexer, se pode dar um pouco mais de, né, de crédito ou ter que puxar, enfim, ele que vai direcionar a gente para o que fazer. Bacana. Lucas, eu vou aproveitar esse momento para te fazer um convite que eu já fiz para duas outras pessoas que estiveram comigo aqui essa semana. Um deles foi o Léo Sampaio. Uma forma que o Business in Action e o Instituto encontraram de trazer conteúdo para as pessoas de qualidade foi fazer essas lives com vocês, até porque o nosso programa ele precisou também ir para o online, para a live, porque a gente, querendo ou não, tem um contato físico ali dentro do estúdio, mas a gente quer ensinar as pessoas a fazerem, aplicar pelo menos alguma ferramenta, não ficarem perdidas no mercado. Porque muitas vezes a gente fala da questão financeira, fala da importância do planejamento financeiro, mas nós não ensinamos o caminho, como fazer. E eu queria convidar você para a gente voltar aqui semana que vem, pode ser na quinta-feira, no mesmo horário, para nós ensinarmos pelo menos uma ou outra ferramenta para dar um norte para essas pessoas que precisam de reorganização dentro do planejamento financeiro delas, ou pelo menos que elas tenham uma noção de como gerenciar tudo isso. Bem bacana, Alex, sua proposta, claro que eu aceito, né, com o maior prazer, e eu acho super válido a gente abordar esses pontos, né, e como você falou, não só falar o que é, mas falar como fazer. O como, no mundo dos negócios, é a pergunta que muitas vezes não é respondida, né, muitas pessoas sabem o que fazer, mas não sabem como fazer. Exatamente. Mas que bom, fico feliz. Então, você que nos acompanha, tanto pela página do Instituto, quanto pelo Business in Action na Central TV Canal 525 NET e também no 59.1 da TV Transamérica, saiba que na semana que vem, na terça-feira, você tem aulas sobre o marketing digital, as redes sociais, para alavancar a venda dos seus negócios, como você se diferenciar nessa tempestade que vai ter agora nas mídias. Nas quartas-feiras a gente vai estar com o Leonardo Sampaio ensinando você a fazer o planejamento estratégico, e na quinta agora vamos estar também com o Lucas Monteiro, da Alunos Consultoria. Se vocês não perceberam, mas o Lucas e o Léo são sócios, falando sobre a questão de planejamento financeiro, fluxo de caixa e ferramentas para você aplicar na tua vida ou nos seus negócios. Lucas, a partir do momento que você renegociou todas as dívidas possíveis, que você aplicou um fluxo de caixa, como que eu posso identificar um novo ponto de equilíbrio entre a margem de contribuição de produtos e serviços? Beleza. Essa pergunta ela é bem pertinente, faz total sentido nesse caminho.
Então, só para a gente contextualizar, né, o ponto de equilíbrio, ele também no inglês, né, o ponto de break-even, né, que é o ponto que você zera, é o ponto que você não tem lucro, mas você não tem prejuízo. Você consegue equalizar as suas receitas com as suas despesas, tá? Então, o ponto de equilíbrio, a gente costuma dizer que ele não é a meta, né? Ninguém trabalha para ficar no 0 a 0, mas ele é super importante para a gente saber qual que é o mínimo necessário que eu preciso faturar para eu não tomar prejuízo, né? Então, nesse momento, né, agora, tudo que você tinha de controle, tudo que você fez antes, esquece, você tem que fazer tudo de novo. E o ponto de equilíbrio também. Então, você citou ali até menos os seus custos variáveis. Então, preço de venda menos custos variáveis. Tá? O que é o custo variável? É todo aquele custo que você tem para você vender o seu produto ou o seu serviço. Então, se você, por exemplo, se você vende bala, tá? Então, qual que é o custo variável de uma bala? É a bala. Então, se você vende a bala ali por 10 centavos, você compra ela a 5. Então, o custo variável é os 5 centavos da bala e mais algum outro custo que você tiver envolvido no processo. Se você tiver um frete, se você tiver que entregar essa bala, sei lá, se o frete é de 2 centavos, então você vai adicionar mais esses 2 centavos. Então, seu custo variável vai ser de 0,7. O seu preço de venda é de 10, então vai ser 10, né, 0,10 menos o 0,7. Então, a sua margem de contribuição é 0,3, né, o 30 centavos. Essa é a sua margem de contribuição. É o quanto sobra para você pagar os seus custos fixos, tá? Então, o que é custo fixo? Despesa fixa, né? O custo fixo, ele é todo aquele custo que você tem todo mês e não varia. Então, o que você tem de custo fixo? É aluguel, que você tem todo mês e não varia, o salário de um funcionário. Aí a gente entra né, numa, me fugiu a palavra agora, mas em diferentes conceitos ali, né, porque você tem custo fixo, variável, né, semivariável, semifixo. Isso é aplicado para grandes empresas, né, grandes corporações. Quando você é menor, quando você é um micro ou pequeno, é interessante que você tenha ali só em custo fixo e variável. Então ali você, né, você pode ter a conta de água, a conta de luz. Se você não trabalha exclusivamente com isso, né, então ele pode ter um custo fixo ali, porque você não vai ter uma variação conforme você vender o seu produto. Então, para você identificar esse seu ponto de equilíbrio, você pega os seus custos fixos e divide pela sua margem de contribuição. E o valor que der ali é o ponto de equilíbrio, é o valor que você precisa faturar para chegar nesse 0 a 0, né? Quanto que você precisa para não que ela fornece ou dos seus serviços. E como isso pode acontecer? Tá. De uma forma que não traga um placar negativo para essa pessoa. Certo. Então, é muito importante você ter muito claro, né, qual preço você pode vender, qual preço te traz um lucro. E aí, outra tática que está sendo usada agora muito, né, é essa que você falou, de criar combo. Então, você pode criar combo, né, você fomenta a venda em maiores quantidades. Então, se você vende, por exemplo, se você vende cerveja, você vende chopp, você é um cervejeiro aí artesanal, se você antes vendia 2 litros, faça um combo para 3, faça um combo para 4 litros, né? Faça um combo ali para, se antes você vendia, por exemplo, 2 litros a 20 reais, 2 litros a 20 reais, e aí, né, o terceiro litro, então, sairia 30. Pô, será que se você analisando ali a sua margem, você não consegue vender a 25 reais esses 3 litros? Dá uma bonificação aí de 5 reais. Então, junto com isso, você pode também fomentar a venda de créditos futuros. Isso pode ser utilizado tanto para serviços quanto para produtos. Então, você pode fazer a venda de créditos futuros para serem utilizados
sem prazo de validade, ou para vencer daqui a um ano, e aí você também traz uma bonificação para o seu cliente. A ideia é você trazer um fluxo de caixa agora e garantir que o seu serviço vai ter uma continuidade para o próximo ano ou para o próximo semestre. Então, você pode trazer a venda ali de créditos futuros, né? Você tem ali um serviço de manicure, por exemplo, né? Você trabalha ali, eu sou autônoma, tá? Faz um pacote, já vende 10 mãos, 10 pés, sem prazo de validade. E aí, em vez de você cobrar 10, cobra 9, cobra 8, né? Você não vai ter esse custo agora, você vai receber esse dinheiro agora já, você vai alimentar o seu fluxo de caixa nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, e aí você consegue diluir esse trabalho lá na frente, com uma possível ociosidade que você teria. Bacana. Até, Lucas, agora só vou te fazer uma pergunta aqui que eu queria ter encaixado anteriormente, acabei não encaixando. Só que antes de eu fazer essa pergunta, eu quero mandar um abraço aqui para Karina Gomes, da Bravamente, que estava conosco. O Aleph e o Jim, por enquanto, um abraço a vocês. Lucas, como que você enxerga e como que poderia, de repente, ser utilizado da melhor forma esses recursos que o governo liberou agora de R$ 600 para micros e pequenos empresários, para autônomos e tudo mais? Como, de repente, utilizar de uma forma mais adequada esse valor e não só, de repente, para pagar as dívidas? Essa pergunta ela é bem capciosa, porque isso varia da situação de pessoa para pessoa, né? De empresa para Exato. empresa. Se a empresa tiver um respiro ali, ela pode usar de uma forma, ela pode investir né? Agora está todo mundo retraindo, todo mundo indo para trás. Então, se você tiver a possibilidade, investe no marketing, né? Você tem, enquanto está todo mundo segurando, se mostra, né? Mostra o seu produto, mostra o seu serviço, né? Seja lembrado, faça-se lembrar. Só que se você pegar uma pessoa que, por exemplo, está devendo as calças, aí é complicado, né? Você tem que entender ali qual que é o cenário, o que está acontecendo, que conta que eu posso pagar, se eu não pagar, quanto eu vou ter de juros, se eu não pagar esse mês, o que acontece, se eu não pagar o mês que Colocar vem, o na que balança as acontece. prioridades, né? Tem que ponderar, e aí cada caso é um caso. É muito complicado a gente o que realmente está em jogo, né? O que está em risco ali para a pessoa. Com certeza. Como que eu poderia criar projeções de futuro nessa atual circunstância que a gente se encontra, Lucas? Porque você conversa, pelo menos com a maior parte das pessoas que eu converso, elas não conseguem nem imaginar como vai ser daqui a um mês, 2 meses. E como, de repente, criar uma projeção positiva, financeira, para daqui a 1, 2, 3 meses. É um cenário muito difícil. Todo mundo está se adaptando, todo mundo está aprendendo junto, mas a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que ir para frente. E um cenário positivo que eu já trago, né, vendo uma entrevista de pessoas lá dos Estados Unidos, eles estão com uma expectativa muito boa sobre os brasileiros, porque os brasileiros estão acostumados a viver na crise. Todo ano tem algum pepino, todo ano tem alguma coisa que desanda a economia, então para a gente é comum viver na crise. Agora, claro, está um momento muito pior, como nunca se viu, né, há cerca de 100 anos, mas os outros países, para eles está muito, muito pior. Eles, né, não estão acostumados com um cenário nem de perto, né, nem de imaginar de perto um negócio desse. Então, quando melhorar um pouco, para a gente já vai estar quase no nosso normal, né? E para eles ainda vai estar muito longe do normal deles. Então, a gente vai estar nadando de braçada. Então, esse já é um cenário positivo que eu posso trazer.
Mas, né, respondendo a sua pergunta de como que a gente pode criar cenários, então eu vou falar aqui o que a gente está fazendo com os nossos clientes hoje, tá? Eu trabalhei na indústria já, e em uma multinacional, e o que é de praxe de se fazer em multinacionais é você fazer o budget e o forecast. Então, o budget é a sua projeção anual de custo e o forecast são revisões trimestrais dessa projeção anual que você fez. Então, normalmente você faz um cenário e você vai alinhando o barco conforme vai caminhando, né, a cada 3 meses. Só que esse barco não existe mais. Como a gente falou ali no início da nossa conversa, tudo que existia há 15 dias, há 20 dias, não existe mais. Hoje o mundo é outro. Então, o que a gente está fazendo? A gente está vivendo semana a semana, a gente vive essa semana, cria metas, né? A gente está num tempo de guerra mesmo, a gente está adotando táticas de guerra. Meu livro de cabeceira agora é o A Arte da Guerra. Eu já li esse livro, né, algumas vezes, estou lendo de novo. Esse livro, cada vez que você lê, é um novo livro que você lê. Então, a gente está adotando táticas de guerra. E a gente tem que adotar também postura de líder em guerra. Né? A gente tem o peace leader, né, o líder da paz, e o war leader, né, que é o líder na guerra. E em cenário de guerra, constantemente você tem que revisar o que você fez, o que você projetou, você dá um passo, olha, dá outro passo, olha. Então, a gente está indo semana a semana. Então, o que a gente está fazendo com os nossos clientes? Quem tinha esse budget, esse forecast, nós estamos refazendo, e quem não tinha, nós estamos fazendo, né? Como que a gente faz, então? Como a gente está fazendo esse budget forecast adaptado para esse momento? Então, a gente faz essa projeção em 3 cenários. Porém, essa projeção, a gente, claro, utiliza as premissas do ano passado, só que a gente está utilizando muito mais as premissas dessas últimas 3 semanas. Então, tudo que aconteceu ali nessas últimas 3 semanas, a gente toma como verdade, né? A gente já sofreu o impacto, né? O navio já bateu há 3 semanas. A gente já sofreu um impacto de 3 semanas atrás. E aí, a gente está criando esses 3 cenários para o próximo semestre. A gente não está fazendo para o ano, está fazendo para o semestre, porque as coisas estão mudando muito rápido. A gente cria esse cenário para o semestre em 3 cenários: otimista, pessimista e um conservador. No cenário otimista, a gente está considerando que tudo o que aconteceu nesses últimos 20 dias vai continuar acontecendo para os próximos 20. Esse é o nosso otimista, tá? Para o cenário conservador, a gente fala que tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias, né, 20 dias, a gente vai ter uma perca ali, aí vai variar do negócio, vai da gente fazer análise, mas eu posso te falar que você pode colocar ali uma perda de 25% do faturamento. E no cenário pessimista, a gente pode colocar ali uma perda de 50% do que aconteceu nos últimos 20 dias. E aí a gente traça esses 3 cenários. Hoje, querendo ou não, então o trabalho de vocês é mais do que nunca essencial para o empreendedor ou para a pessoa que quer empreender, né, Lucas? A nossa demanda de trabalho ela aumentou bastante agora, nessa época, até porque, né, a missão da nossa empresa é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a prosperarem. E agora, mais do que nunca, a gente está sendo acionado e nós ficamos, né, felizes em poder ajudar as pessoas, em poder trazer esse conhecimento, em poder direcionar, em poder falar, olha, dá pé, olha, não dá pé, porque às vezes é duro a gente tomar essa decisão, mas é melhor a gente saber se não vai dar pé, se não vai dar certo, melhor a gente saber o quanto antes do que ficar ali, né, no vai, não vai, e o tombo ser muito maior depois lá na frente. Então, é um trabalho muito gratificante para nós. Lucas. E o atendimento está sendo online também, né, Lucas? Online, todos os nossos atendimentos online. Nós estamos conseguindo desempenhar o trabalho
com uma forma muito boa, assim, a aceitação está sendo bem bacana, produtividade também. Claro que é diferente do atendimento presencial, porém a gente já atende alguns clientes em Minas Gerais também, em São Paulo, que a gente já faz essa modalidade online ou semipresencial, então a gente já está adaptado a esse cenário. Show de bola. E o que você me diz a respeito de financiamentos nesse momento? Tá. Algumas linhas de crédito foram liberadas, né? O próprio governo liberou algumas linhas, alguns bancos privados também estão com algumas linhas de financiamento. Então, o que a gente recomenda? Se você não esgotou tudo isso que a gente está falando, então agora a gente está batendo um papo, né, super rápido, a gente deu algumas dicas aqui. Então, se você não testou pelo menos todas essas dicas que a gente falou aqui, e mais algumas, né, que ainda podem ser feitas, se você não esgotou todas as possibilidades que você tem, esgote. Se você já fez tudo que podia fazer e não gerou resultado, aí sim vale a pena você olhar para o financiamento. Apesar de a gente ter taxa de juros menores agora, de ter algumas facilidades, o financiamento ele é um dinheiro fácil, mas ele vem com um custo, né? E banco, a gente sabe que banco não brinca, né? O banco, quando ele chega o dia de cobrar, ele cobra, não olha para o seu lado pessoal, não quer saber se você não está com dinheiro para fazer o seu supermercado ou o cenário que seja, né? Então, a gente sabe que a cobrança do banco é certa. E em um cenário de tanta incerteza como esse que a gente está vivendo, então não é tão prudente, né? Aí, de novo, eu falo não é prudente com ressalvas, né? A gente tem que olhar a situação de cada um, entender, mas assim, se você não esgotou todas essas possibilidades que a gente conversou aqui hoje, talvez não é tão prudente você tomar esse dinheiro, porque a gente sabe que daqui 60, 90 dias, né, dependendo da carência que for, sei lá, daqui 12 meses, essa cobrança ela vai vir. E ela vai vir com juros, ela vai vir certa. Então, tome muito cuidado com o financiamento. Eu sei que é um dinheiro fácil, é muito tentador, mas pode ser uma armadilha para o seu negócio. Trouxe, e essa questão do evitar financiamentos nesse momento, teria alguma outra oportunidade que você vê? E novas fontes de renda vão aparecer. Por exemplo, construção, né, produção de máscara. Quando que a gente pensou que quem que ia fazer máscara? Se eu falasse para você há 2 semanas, Alex, vou começar a produzir máscara, o que você acha? Né? Então, não existia isso. E hoje, putz, né, hoje em grupos de WhatsApp ali, minha esposa comprou no serviço dela, de uma amiga, em grupos de WhatsApp, duas, três pessoas oferecendo, em outro grupo, mais outra pessoa oferecendo. Então, assim, com as perdas que vieram, novas oportunidades também estão vindo. Então, você tem ali as mais diversas oportunidades, né? Seja produzir máscara, seja você produzir um alimento. Se você mora em prédio, né? Será que tem pessoas idosas no seu prédio que precisam de alimentação, que tem alguma restrição alimentar? Será que você não pode cozinhar para todas as pessoas do seu prédio, do prédio vizinho? Será que o restaurante que é ali da esquina não pode fornecer o alimento para essas pessoas? Serviço de entrega está sendo super demandado. Enfim, tem algumas possibilidades aí. Legal, bacana. Lucas, nós estamos chegando no final aqui de mais um programa do Business in Action, também de mais uma live, e eu gostaria que você deixasse os seus contatos, como acionar alunos, consultoria, caso eu tenha essa possibilidade, como que eu devo fazer? Tá. O nosso contato, nós temos o nosso site, né, www.lunosconsultoria.com.br. Nós temos o Instagram também da Lunos Consultoria, temos o LinkedIn.
Temos e-mail também, você pode enviar o e-mail ali para o contato@lunosconsultoria.com.br, ou se quiser enviar o meu contato direto, super simples também, lucas@lunosconsultoria.com.br. E caso alguém queira também, posso deixar o meu contato profissional, né, o DDD 41 984088899. Então, 41 9. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma solicitação, alguma necessidade, sinta-se à vontade para entrar em contato. Como eu disse, a missão da nossa empresa é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, se você sentiu que tem uma necessidade, sentiu que precisa, fique à vontade, entre em contato, que nós te ajudaremos com o maior prazer. Perfeito, Lucas. Só passa o teu e-mail de volta, por favor. Tá, é lucas@lunosconsultoria.com.br. Lunos. Maravilha. Como você sabe, você já participou do business e quando nós chegamos no fim do programa, nós temos o famoso bate-bola. Tá preparado, meu irmão? Não estamos, mas vamos lá, né? Assim que é bom. Então, tá bom, vamos lá. Inovação. Putz, Apple. Não entendi, perdão. Apple. Apple. Economia. Brasil. Então, tá, Brasil. Pátria. Família. Base. Planejamento financeiro. Necessário. Planejamento estratégico. Putz, também é necessário, fundamental, é a base também. É a família da empresa. Tá. Liderança. Liderança. Puxa, eu pensei aqui no Sun Tzu, no autor da Arte da Guerra. Qual a palavra que você tira? O nome dele? Não, liderança, o nome dele é Sun Tzu. Aham. E qual é a palavra de liderança? O nome dele? Você vai usar? Isso, o nome dele, liderança é Sun Tzu. Ah, Para mim, a figura de liderança vem ele. fechou. Era só para ver se eu tinha entendido corretamente. Vendas. Fundamental. Maravilha. Então é isso, Lucas. Fechamos mais uma live, mais um programa. Espero receber você aqui na próxima quinta-feira, no mesmo horário, para nós ensinarmos essa galerinha a como, de repente, ter um fluxo de caixa ou alguma outra ferramenta que você vai preparar com carinho, que eu tenho certeza, e vai trazer para o nosso público. Tem mais alguma questão que você queria ponderar, queria colocar? Não, eu gostaria de agradecer o espaço, agradecer o convite. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço as pessoas que estão nos prestigiando. E caso tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato. Isso aí, show de bola. Como eu falei ontem, Lunos Consultoria, super indico, são pessoas capacitadas, qualificadas, dão treinamentos comigo também dentro de grandes empresas, na questão de gestão, tanto de pessoas quanto de processos. Então, super indico Alunos Consultoria. Você que tiver dúvidas e precisar de apoio, você vai entrar em contato aí com o Lucas e com o Léo, que vocês pegaram os contatos aqui no final dessa live. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pelo carinho, pela audiência e nos vemos na próxima semana com mais live, com mais conteúdo de qualidade para você. Cuide bem de você, um beijo no seu coração e ótimos dias aí no seu final de semana.